fixe, pá. Vamos lá, Marquinhos, e tu? Tu trazes aí também um assunto, não é? Também um pouco na... Eu acho que por acaso todos os nossos temas estão um bocadinho interligados uns com os E outros. não combinamos. E não combinamos. Exato. Opá, eu gostava de iniciar este debate sobre o assunto que eu quero trazer aqui para cima, que é com a questão de nos pedir para fazer um pequeno exercício de imaginar. Portanto, Não isto não preferia? é. Não é. Desta vez não é preferias, é para vocês fazerem um suponhamos. Imaginem que o Porto, Benfica e Sporting, não é? Uhum. Tinham a possibilidade de disputar as três maiores ligas: a Uhum. Bundesliga, a Premier League e a La Liga. Uhum. Vocês conseguem apontar para que posições é que acham que acabavam os três grandes? Pode começar por mim? Pode começar por Pode, mim? pode, força. Eu gosto de Ele está falar. sedento, ele está sedento. Não, pá, eu vou escolher só numa liga, na liga mais difícil europeia, que é a liga inglesa. Eu acho que é a mais complicada de todas. Ah, pá, seria difícil eles neste momento entrar no top 5 sequer. Eu acho que seria muito difícil. Seria muito difícil. A princípio achas que não entrariam sequer nas competições europeias, pelo menos. É isso? Seria muito difícil. Seria muito Os difícil. dois primeiros das competições europeias, acho eu. 8 ou 7. Sim, mas o top mais 5, um. quando eu digo top 5, eu digo o Manchester United, o Manchester City, o Arsenal, Tottenham, Sim. Liverpool, percebes? O Wolverhampton. Só para vos dar assim uma ideia, neste momento o Arsenal está em nono, portanto. Pronto, estás a ver? Helder, eu diria entre o oitavo e o 12º lugar. É? E tu? Eu, para mim, Sim. eu também acho que era uma equipa de meio da tabela. Isto aqui pegando no caso da Premier League, mas mesmo no caso da Bundesliga ou da La Liga, em qualquer um dos casos, acho que uma equipa portuguesa lutar pelas competições europeias numa dessas ligas já não era mau. E isto aqui faz-me pensar é outra coisa, que é, e nós queremos ir à Liga dos Campeões e fazer um brilharete. Pois é. Isto vai pensar. Isto só para vos dar uma ideia, por exemplo. O Porto foi eliminado pelo Bayern Leverkusen, não é? De uma forma que acho que podemos todos concluir que foi demasiado evidente a forma como o Bayern Leverkusen se superiorizou ao Porto. Acho que estamos de acordo. Estamos todos de acordo. Sim. E neste momento o Bayern é o quinto classificado na Bundesliga. Portanto, tem à frente dele o Leipzig, o Dortmund, o Leipzig também que ganhou 2 vezes ao Benfica e também eliminou o Tottenham na Liga dos Campeões. Aqui eu acho que destes três, talvez que os três grandes conseguissem ter uma maior expressão fosse talvez no campeonato espanhol. Era o que eu ia dizer. Acho que pronto, nunca seria sempre muito difícil bater o Barcelona ou o Real Madrid, e mesmo o Atlético de Madrid, apesar do Atlético de Madrid esta época estar em sexto, mas poderia ficar logo ali, poderia até um deles até conseguir eventualmente uma classificação para a Liga dos Campeões, porque o quarto classificado permite ir à Liga dos Campeões, mas realmente parece-me que tanto na Premier League como na Bundesliga seria muito difícil qualquer um dos três conseguirem ir à Liga dos Campeões. Porquê que nós aqui em Portugal temos essa competitividade tão baixinha? Porquê? Eu acho que aquilo que acontece é que nós as equipas portuguesas, e eu lembro de um treinador no canal 11 estar a falar sobre isto, que é quando chegas a uma equipa, aquilo que é mais fácil de tu ensinares a ela é os processos defensivos. Tu dependes muito mais da inteligência do jogador e da capacidade de ele conseguir fazer aquilo que tu dizes quando estás no processo defensivo. Quando chega ao processo ofensivo, depende por muito que tu consigas dizer que movimentos é que ele tem que fazer e como é que ele tem que se comportar ou reagir, depois vai sempre depender muito do talento dele e da capacidade de depois os jogadores conseguirem desequilibrar ou não. E eu acho que aquilo que acontece cada vez mais aqui em Portugal é que tu encontras equipas organizadas, mas são especialmente organizadas no processo defensivo. E eu acho que isso torna as equipas portuguesas com um ritmo competitivo muito baixo, porque passam muito tempo a atacar.
passam grande parte do seu tempo a atacar. Contra blocos médios baixos, que exploram muito bem cada que têm explorado ou têm procurado explorar bem o contra-ataque. Mas quando tu chegas lá fora e como tu passas tanto tempo no meio campo ofensivo da outra equipa, que tu passas tanto tempo a ter que assumir o jogo, quando tu encontras equipas que procuram ter a mesma estratégia, mas que durante o seu campeonato têm, ao longo da época, 8, 9, 10 jogos em que encontram adversários da mesma envergadura. Exatamente. Tu aqui, as coisas, infelizmente, para já contribui muito o facto do Sporting neste momento estar a passar por uma crise gravíssima, que também tem vindo a perder alguma capacidade de ser competitivo, e as coisas têm-se resumido cada vez mais ao Porto Benfica. E isso ainda torna a coisa mais perigosa. Marco, eu acho esse pensamento interessante, mas nós vamos bater sempre ao mesmo assunto, pá, que é, pá, mas antigamente os pequeninos também defendiam, antigamente os grandes passavam mais tempo aqui em Portugal a atacar e chegavam lá fora e conseguiam ter competitividade. E tens a Série A que também funciona um pouco assim. Fala, Ricardo. Estava a dizer, na Série A também acabas por ver um pouco isso, pelo menos nas Juventus é um escândalo. Tu vês jogos em que a equipa passa bem mais de 60% ou 70% do tempo a atacar e acho que nem é só por aí. Sim, eu compreendo isso, mas repara uma coisa. A última vez que uma equipa italiana ganhou a Liga dos Campeões foi através do Mourinho com o Inter, certo? 2010, 2011. São 10 anos, sim. Sim. E só agora recentemente com a Juventus, quando chegaram à final que perderam com o Real Madrid, é que as coisas têm estado mais equilibradas. Mas repara que é sempre, geralmente, a Juventus. Tens sempre ali um poderio muito concentrado. E uma coisa são as nossas equipas portuguesas com o poder de compra e poder económico que eles têm. Outra coisa é a Juventus, que tem um poder e uma estrutura e uma marca muito mais forte e muito mais clubes, e não é por aí que estão a ser melhor. Marco, mas olha que interessante, e até para inserir aqui o Bruno. Nós estamos a analisar que é o sucesso ser campeão, o insucesso cair logo na primeira fase da Champions League, na primeira fase da Liga Europa, etc. e tal. O que é certo é que tu tens, por exemplo, o Atalanta. O Atalanta está nos oitavos de final da Champions League. Equipa italiana. Está bem na Série A. O Nápoles normalmente consegue passar a fase de grupos da Champions League. O nosso sucesso, e é para o Bruno a pergunta, era passar ao menos a fase de grupos da Champions League. E neste momento a gente não consegue isso. Bruno, é só este motivo que o Marco diz, ou tu vês mais algum motivo na fraca competitividade dos nossos clubes? Olha, uma das coisas que eu noto é a falta de intensidade que existe nos clubes portugueses em relação lá fora. Já agora vou aproveitar e vou falar um bocadinho sobre a personagem. E não quero falar a personagem que vou dizer a seguir, não quero dizer o nome, mas é uma coisa muito engraçada, que era, antigamente dizia-se, os ingleses comiam bifes e os portugueses bebiam copinhos de leite. E é um bocadinho disso que se passa hoje em dia no futebol. É que parece que os outros têm outra intensidade que nós não temos em Portugal. É incrível. E este ano, nas competições europeias, isso ficou espelhado a 100%. Pá. Foi uma diferença descomunal. Portanto, eu acho que tudo começa na falta de intensidade que nós temos no futebol português. Na falta de qualidade que existe no futebol português. Portanto, há aqui coisas que têm que ser trabalhadas. Eu não sei se, Marco, tu no outro dia tinhas falado que a Liga devia ser reduzida para 14 clubes, penso eu. Estou enganado? Exato. Para 14 clubes. Não, é isso. Foi, não foi? Não sei se ias trazer esse tema ou não, no outro dia tínhamos falado disso. Sim, é isso que eu era. Eu já agora queria aproveitar que abrange este tema que estamos a falar. Sim. É que assim, Marco, desculpa eu discordar de ti. Eu estive a fazer um estudo rápido e eu queria discordar de ti. Não porque eu não gosto de ti, és meu rapaz, mas eu cheguei a uma conclusão. É que a redução da Liga não nos leva a nada. E eu vou dizer porquê. Temos a única liga que tem menos clubes, que é a Liga Belga, que são 16 clubes, é a Liga Belga.
E a quem é a Liga Belga? Pergunto-te eu. A Liga Holandesa tem 18. A Liga Alemã tem 18. A francesa tem 20. A espanhola 20. A italiana 20. A inglesa 20. Ou seja, eu não vejo na redução uma melhoria de qualidade. Porque vais criar um fosso maior. Sim. Olha o exemplo da Euroliga que eles querem criar. É assim que se chama a Euroliga? Eu não sei se aquela Liga dos Campeões Fantástica. É do basquete. Não, não é Euroliga. Para aí. Superliga. Superliga, não é? Que eles queriam criar. Repara, isso vai criar um fosso. Vai criar cada vez mais um fosso entre os grandes e os pequenos. Em Portugal, se reduzisses para 14 clubes, ia criar ainda um fosso maior. Ou seja, o pequeno ia ser cada vez mais pequeno. Eu não concordo com a redução do campeonato português. E não acho que esse seja o problema grave do futebol português. Eu acho que... Criar o fosso, eu concordo contigo nisso. Mas para ti, como é que nós podemos diminuir esse fosso? Opa, é aproximar os clubes pequenos dos grandes. Ou seja, criar medidas, seja financeiras. Por exemplo, a própria Liga. Eu vou dar uma sugestão, eu podia estar aqui agora, se calhar, a pensar em outros, mas financeira. Não é? Porque os clubes pequeninos queixam sempre. Era a própria Liga trabalhar para arranjar receitas aos clubes. E isso que não existe em Portugal. Existe desculpem lá, um senhor que está lá tipo marioneta, que é uma marioneta de alguns clubes, não é? Quando no fundo o que a Liga devia fazer, por exemplo, era trabalhar para arranjar, portanto, seja patrocínios, fontes de rendimento para os clubes. E para quais? Para os mais pequenos, para ajudar os mais pequenos a crescer e a aproximar-se dos grandes. Porque senão os grandes é tipo o chopo, em que rouba a sombra toda e os pequeninos ficam sempre ao sol. E não vamos passar disto. É preciso perceber o que é necessário para aproximar os pequeninos dos grandes. Sobre a Bélgica. Bruno, é interessante a tua observação sobre a Bélgica e sobre a Holanda e isso, porque claramente tu olhas para lá e vês as equipas pequenas muito frágeis. Não é? Exatamente. E tu vês que por exemplo, o Anderlecht, o Clube Bruges e os outros, assim, não é? Mesmo o Standard Liège, que era uma boa equipa, foi desaparecendo. E o próprio Anderlecht também. Sim. Mas Marco, mesmo falando da holandesa, mesmo o Ajax, aquilo é quase um oásis no deserto, não é? Aquilo foi o exemplo do ano passado. Tu tens o PSV Eindhoven a vir aqui e levar 5. Marco, tu aqui em Alvalade. Marco, o que é que tu ias dizer aí ao Bruno? Na hora de jogar. O que eu ia dizer é que eu acho que tu estavas a falar há pouco da Liga para Super Campeões. Não é isso, de aumentar as receitas e como é que nós conseguimos aumentar as receitas e distribuir mais dinheiro para os pequenos. E aquilo que eu tinha pensado numa redução do campeonato para 14 equipas, em que depois terias uma segunda fase em que seria a parte de 7 dos campeões para disputar a possibilidade de serem campeões e 7 depois a disputar para a oportunidade de serem ou não promovidos. É que tu irias criar uma liga com jogos muito mais interessantes e com logo terias mais débeis e mais clássicos. Não é? Porque terias na fase normal, não é, 2 rondas e depois nesta fase, para procurar o campeão, terias mais 2 rondas, portanto irias ter 4 jogos, pelo menos. Irias ter o dobro. Logo aí irias ter muito mais interesse e irias conseguir vender se calhar melhor um produto produzido aqui, não é? Até mesmo que depois, de princípio, na parte de cima iria simplificar os Vitórias e os Bragas, não é? Que são sempre deslocações difíceis, jogos interessantes e que iria obrigar as equipas portuguesas a uma maior intensidade e a estarem constantemente a estarem com os níveis de concentração no máximo e evitar aqueles jogos que às vezes são aqueles jogos mais fáceis e que às vezes são aí que até perdem pontos e que depois animicamente poderão mostrar até alguma incompetência. E eu acho que assim as equipas estariam mais preparadas porque estariam sempre concentradas num foco que seria mais difícil eles depois chegarem a uma competição europeia e não estarem tão bem preparados. E eu acho que às vezes se sente. Ricardo, não é que eu não te queira meter na conversa, mas o Bruno está ali. Tranquilo. Eu quero Ricardo, desculpa lá, Omar, quero fazer uma pergunta. Porquê é que não fazem no Campeonato Espanhol
só como o Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valência, Sevilha e, sei lá, outro clube qualquer. Porque é simples, Na porque as Inglaterra. receitas que gera a Premier League, a La Liga... Mas disseste bem, eles sabem se vender. Eles sabem se vender. Nós não sabemos. Mas porquê que achas que a Supertaça este ano foi disputado no Dubai, se não me engano? Desculpem, mas foi feito da forma como foi feito. Eles sabem vender. Eles sabem vender. Mas a questão é que aqui eles têm um produto para conseguirem vender. Deixa-me introduzir o Ricardo. Deixa-me introduzir aqui o Ricardo. Ricardo, tu és um homem dos negócios, não é? Tu tens uma formação nessa área. Economia, pá, não é negócios. Negócio eu tenho medo, pá. É quase assim, ó. A questão é esta. O produto deles, o produto deles é o mesmo que o nosso. O produto da Liga Espanhola é o mesmo que o nosso. Então o problema está no produto ou o problema está na forma como ele é vendido? Não, nós vendemos no mesmo mercado que eles. O nosso produto é muito pior. Sim, mas eu acho isto. O conceito é o mesmo. São 30 e poucas jornadas. Exatamente, uma bola, 11 para cada lado, não é? E rola. Pronto, mas eu acho que o problema neste momento é a capacidade de atrair talentos, a capacidade de atrair jogadores mediáticos, que se tem perdido um pouco. E as equipas, ou seja, eu vejo até um pouco mais assim. Eu acho que neste momento estamos a fazer uma gestão muito micro daquilo que é a liga. Estamos a olhar para os clubes serem rentáveis financeiramente e não sei o quê. E o problema é, e a liga onde é que fica? Porque, repare, se a ideia é o Benfica rentabilizar Benfica, estou a dar o exemplo do Benfica porque acho que é um caso em que isso é notório. Se a ideia é rentabilizar aquilo como um negócio, como uma empresa, o que é que eles vão fazer? Vão usar um processo que lhes traz mais rentabilidade, que será qual? Tal história de formar os jogadores, que há ali um investimento, e depois aquilo que recebem pela venda dos jogadores é uma rentabilidade enormíssima à partida. Uhum. Uma empresa a apostar nisto vai fazer com que, no caso da Liga, ou seja, isto aqui vai, ou seja, já não vou buscar aqueles jogadores mediáticos que trazem mais viewers, por assim dizer, à própria Liga, correto? E isso aí o impacto que acaba por ter é que o clube em si fica mais forte, pelo menos financeiramente, tem a tal mais rentabilidade financeira, só que depois, em termos de liga, porque reparem, a liga que é aqui o piva no meio disto tudo, porque os grandes ganharem dinheiro é normal. Okay? Os grandes ganharem dinheiro e fazerem dinheiro com isto é normal. O problema é a liga estar equilibrada o suficiente e ser atrativa o suficiente para depois, de alguma forma, fazer um pouco a tal redistribuição da receita de que o Bruno fala. Ou seja, se a liga é feita para as equipas grandes, se a liga é feita, ou pelo menos se há abertura das equipas grandes para porem a rentabilidade financeira à frente do sucesso desportivo a nível internacional, porque isso é que vai trazer a visibilidade à liga. Pá, é tal história, eu vejo futebol, não é? Há muito menos tempo que vocês, com certeza. Mas eu lembro-me que, pá, os anos áureos para mim do futebol português, ali 2004 até se calhar 2010. Depois disso, pá, houve ali outra vez o Porto, mais um Oásis, não é? Na Liga Europa, e não há mais história. E é um pouco isso, pá, se pensarmos bem naquelas compras de jogadores que poderiam ser estrelas para depois vender, se isso acontecia antes e o que acontece agora, pá, acho que agora é muito mais curto. Acho que antigamente o Porto fazia muito melhor esse trabalho, o Benfica fazia muito melhor esse trabalho, agora é apostar no jogador da casa. Atenção, não sou contra isso, atenção, sou muito a favor disso. Acho que isso aí acaba por desequilibrar um pouco as coisas, torna a liga menos atrativa, fica mais fácil para as equipas grandes. Mais fácil não, mas as equipas grandes continuando a ganhar e a liga sendo menos atrativa, deixa de ter capacidade para fazer a tal redistribuição do rendimento e dar possibilidade às equipas mais pequenas para crescerem. Epá, isto é, nós tínhamos que ter um programa de 3, 4 horas porque isto dá muitas hipóteses, porque a situação é esta. Tu só vais trazer os grandes jogadores quando tiveres uma liga que seja atrativa para os jogadores, mediática. Tu não consegues fazer o contrário. A competitividade vai ser sempre o fruto do que tu estás a fazer dentro de casa, não é? Epá, o Bruno falou da Liga Belga, e é verdade.
o Anderlecht nos anos 90 era uma equipa fantástica. Era, não era, Bruno? Standard 80, Liège, 80, 80, mais 80. Standard Liège também era uma excelente equipa. O que é certo é que eles continuam a apostar na formação, não é? Eles continuam a apostar na formação, certamente têm mais dinheiro que nós, e eles não dão um salto. O que eu continuo a achar, e na mesma situação dos estádios, é nós temos uma liga que de profissional não tem nada. Não tem nada de profissional, não tem nada. A liga inglesa tem profissionalismo, a liga espanhola tem um profissionalismo acima de tudo. Nós não temos. E simplesmente e tem que pôr a mão à consciência porque está a ser cada vez pior. Fala, Bruno. Fala. Helder, eu queria só dizer uma coisa, fazer uma comparação rápida entre o futebol e a cultura. Eu por acaso conheço muito bem o país do lado, a Espanha. E pronto, não sei se vocês também têm o mesmo conhecimento. E eles conseguem vender qualquer coisa para turismo. Eles têm essa, opá, é cultural. Os gajos conseguem vender o produto. E nós em Portugal não, nunca fazemos isso. Deixamos isso sempre ao sabor da maré. Não trabalhamos para vender o produto. O que aparecer, apareceu. Está muito enraizado em Portugal, é assim a nossa cultura. E eu acho que isso também é necessário trabalhar. Nós precisamos de vender, claro, melhorar, o Ricardo e o Marco falaram bem, é preciso melhorar a qualidade. E eu, sinceramente, volto a falar que sem equipas pequenas competitivas, o futebol não vai desenvolver, o futebol em Portugal. E depois disso tudo, conseguir, então, trabalhar o produto para vendê-lo, para saber vendê-lo, que é isso que nós nunca sabemos fazer. Oh Bruno, as equipas pequenas, o crescimento delas é tão importante até no setor da formação. Porque se tu não tiveres uma equipa pequena, pronto, se não tiveres uma equipa que não tenha a capacidade de um grande, com uma boa estabilidade financeira, com uma boa organização, a formação também vai sofrer com isso. E os grandes depois querem formar grandes jogadores, mas eles não têm competitividade para crescer. É uma bola de neve. Mas atenção, eu acho que aqui é a questão de 14 equipas permitirem ainda estar lá as pequenas, não é? Que principalmente a metade da tabela de baixo. Se nós olharmos agora para a nossa classificação, a partir do 7º, 8º lugar, são equipas de uma dimensão já bastante pequena. E eu acho que o problema parte aí. E aquilo a ideia seria é que tu no final tu terias 38 jogos, que é equivalente àquilo que se joga em Inglaterra. Só que com parte deles são feitos só com a parte de cima da tabela, que obrigaria a que fosse muito mais competitivo e que obrigasse a uma intensidade muito diferente e que os plantéis e uma exigência diferente dos jogadores para os preparar melhor para depois para as exigências que advêm das equipas estarem na Europa e desses ritmos competitivos. Eu acho que neste momento isso permitiria que depois a Liga Portuguesa fosse melhor divulgada lá fora, permitisse trazer mais receita, fosse permitir vender para outros países, ser televisionada em outros países, para que depois isso permitisse à Liga crescer para depois então, aos poucos, passava de 14 para 16, 16 para 18, porque depois ia aqui originar um crescimento sustentável, um crescimento que permitiria outros clubes desenvolverem-se, porque depois aqui a ideia seria sempre estas receitas serem repartidas pelos clubes. Depois isto seria sempre... Mas tu durante esse processo não ias matar os clubes pequenos, porque repara nisto, está bem que tu ias ter mais jogos entre grandes, com jogos mais atrativos, sei quê. Mas também ias ter mais jogos Passos Ferreira Desportivo das Aves com 200 pessoas a ver o jogo. Mas eles nem isso. Mas eles iam ter sempre garantido aquilo que lhes dava dinheiro, que era o facto de conseguirem, pelo menos 2 vezes por época, ir lá ao Benfica, uma vez por época, ir lá ao Benfica ou ao Porto Sporting. Se conseguissem ficar na parte de cima da tabela, no 7º lugar, iam conseguir ter mais o Benfica, o Porto e o Sporting e irão lá mais uma vez. Marcos, os Tondelas da vida, os Desportivos das Aves da vida, os Esportivinenses da vida, etc. iam morrer todos. Não pode ser, meu. Mas porquê? Qual é a diferença? Qual é a diferença daquilo que acontece agora? Então não é, porque ao criares uma liga só com 14 clubes, estás a diminuir o número de clubes, logo eles nunca mais têm possibilidades, ou não têm possibilidades de subir à liga. O que dá dinheiro é estar na liga principal do Campeonato Português. A segunda liga muitas vezes dá prejuízo. Mas aqui a questão é que depois tu conseguis vender esta marca lá fora e ias conseguir ter... Marco, não vais vender uma marca com clubes já falidos? Com a maior parte dos clubes em Portugal falidos? Não vender com os clubes já não é isso. É que o problema
mas isto é a minha opinião. Desculpa, eu vou terminar. É que estava por muitas horas. É que nós, enquanto não pegarmos, não pensarmos que os pequenos é que vão dar a comida aos grandes, é que vão ajudar os grandes a crescer e a sobreviver, enquanto não pensarmos nisto, não vamos sair da cepa torta. Não podemos pensar só nos grandes. Temos que pensar na raiz do problema, é os pequenos. Enquanto não ajudarmos os pequenos, ajudá-los a crescer, não vamos sair disto. Mas aqui a questão é que tu neste momento não consegues ter o dinheiro para os conseguires ajudar a crescer. Consegue. Há formas de o fazer. Não há vontade. Sabes qual é o problema disto? Opá, isto não tem nada a ver com o futebol. É o problema normal do costume. Poder instituído. Opá, os grandes continuam a ganhar dinheiro, meu. Achas que alguém quer mexer em alguma coisa? Mas aqui a questão é que tu achas que os grandes... A sociedade portuguesa são dos clubes grandes. Isto aqui não há dúvidas. Acho que alguém os quer tirar de lá. Opá, isto aqui já não tem nada a ver, Já não tem nada a ver com o futebol. Tem tudo a ver com o futebol. Sim, também é uma questão cultural. Opá, mas isto parece-me que tem faltado sempre é bom senso. É perceber que já comeram tanto, meu. Estás a ver? Já receberam tanto. Se calhar está na hora de começarmos a equilibrar um pouco a balança. Equilibrar a balança não é dar um degrau do mesmo tamanho a todos. Não. Quem é mais perto o degrau maior. Eles já comeram tanto, eu concordo. Mas a verdade é que neste momento tanto o Porto como o Sporting estão quase falidos. Vocês hoje estão muito rabantes. Vamos tentar. O problema é todo... Por acaso há uma coisa que ainda há pouco tempo o Valério comentou que o pai dele disse: o problema do futebol português são os empresários e a liga e não sei o quê. E é verdade. Porque os empresários não têm interesse em meter jogadores de qualidade no Tondela, no Vitória de Setúbal, no Boa Vista. Nunca mais os vendem, se calhar. Enquanto isto, e eu concordo com o Bruno, enquanto os 3, 4 grandes não entenderem que não pode fazer um torneio quadrangular, isto é um campeonato e eles precisam do crescimento dos pequenos para poderem crescer lá fora, o futebol português está muito mal. Mas vamos continuar no 11. Vamos continuar agora com a nossa rubrica final, sim, que é... penúltima do dia. Bom, depois temos o remate final. É aí a figura que o Bruno vai trazer hoje, outras coisas, Bruno. Bem, hoje vamos trazer... Estávamos a falar a semana passada do Forense e eu lembrei-me porque não ir à cidade ao lado, Olhão, ir ao Algarvio de Gema, Manuel Cajuda. Toda a gente deve conhecer. Manuel Cajuda. O homem, o grande Cajuda, pá, ele é super engraçado. Eu posso-vos dizer que eu perdi horas a ver vídeos desta personagem e a ler sobre esta personagem e fiquei fascinado. É assim, eu vou fazer um pequeno resumo porque eu tinha muita coisa para contar sobre ele. O gajo é um contador de histórias. Ele é espetacular. Tem muitos anos de futebol. 36 anos de como treinador. 36 anos. Portanto, eu vou resumir aqui muito porque senão tínhamos aqui a noite toda. É um homem, como eu já disse, é um homem de Olhão. Ele nasceu no bairro Pescatório. Ele é adepto assumido do Sporting Clube de Olhanense. Ele chegou, na altura que andava a estudar, tinha muitas dúvidas na vida. Ele ainda fala sobre isso, que chegou a pensar em ir para padre. Diz ele que ainda bem que acabou por não ir para padre, porque senão nunca tinha sabido o que era uma família. Despontou para o futebol no Olhanense. Ao contrário da personagem da semana passada, do Paco Fortes, o Manuel Cajuda nunca foi um jogador por aí além, foi um jogador que andou sempre no Algarve e ele despontou então no Olhanense, ele era defesa, ele depois foi emprestado à equipa de São Brasense, que é de São Brás da Portela, porque teve uma lesão gravíssima quando era miúdo, regressou ao Olhanense, faz 3 épocas já como sénior no Olhanense e é chamado para a tropa. E agora vem a pergunta engraçada, onde é que o Cajuda estava no 25 de Abril? Não é? Fazemos sempre essa pergunta aos nossos pais. Onde é que estavas no 25 de Abril? Não, o Cajuda estava lá. Estava no Largo do Carmo e no 25 de Abril. E ele conta uma cena muito engraçada. O canhão vai pela esquerda, o outro vai pela direita. Ele conta uma cena muito engraçada. Ele abandonou o futebol durante 3 anos, a seguir ao Olhanense, porque ele foi sargento na tropa. E ele estava lá no 25 de Abril, ele soube da história que ia acontecer no dia 24 de manhã. Abordaram-no, só que ele, como não queria nada com aquilo, disse: isso não é nada comigo, olha, o que acontecer acontece. O que é certo é que ele acabou por ir numa coluna militar para o Largo do Carmo
e diz ele que ele estava sempre a olhar para onde é que estava o primeiro café, o café mais perto, que se houvesse um tiro, ele enfiava-se no café e dava-se como morto. Que era para não lhe acontecer nada. Diz ele que na tropa não queria nada. Aquilo foi para passar o tempo e para ganhar uns trocos. O que é certo. Os 3 anos da tropa acabaram, bem para o Algarve novamente, e assina por quem? Dá uma facada no coração, no Farense. Dá uma facada no coração do pai. Diz ele que deu um desgosto ao pai tremendo. Farense, Olhanense, aquilo é uma rivalidade. Faz 7 épocas no Farense, até que aos 31 anos, era capitão no Farense, e ele estava num treino normal e o presidente mandou chamar. Na altura, o muito conhecido Fernando Barata, que era um empresário lá no Algarve, mandou chamar e diz-lhe que o treinador que ia entrar, que ele não sabia quem era, que era um búlgaro, Mladenov, muito conhecido no futebol português nos anos 80, que tinha visto 20 treinos sem ninguém, eles não sabiam quem era o homem, né, que estava na bancada a ver. Ele tinha visto 20 treinos e que tinha dito ao presidente que queria aquele jogador como adjunto. E quem era o jogador? Era o Cajuda. Queria aquele como adjunto porque ele era um líder em campo. Tudo que ele era de treinos, ele era um líder. E o Cajuda não queria. Dizia ele, eu não quero nada, não, pelo amor de Deus, eu quero jogar a bola com os meus colegas. Eu treinar, não, nunca na vida. Azar do caraças. O Mladenov deu-lhe a volta à cabeça, pôs-lo a fazer ele os treinos e o Mladenov assistia e dizia-lhe o que é que havia de fazer. E assim começa a carreira dele. Quase empurrado, não é? Quase à força. Começa a carreira dele, sem querer. O Mladenov é despedido, entretanto, ele faz uns joguitos, continua como adjunto, até que, passado 2 épocas, ele decide, vai ter com o presidente do Farense e diz que quer sair para tentar a sua sorte. E vai tentar aonde? No clube da sua terra, no clube do seu coração. Começa então como treinador principal de uma equipa no Olhanense. Faz lá 2 épocas, 2 boas épocas, na altura na segunda divisão, estamos a falar atualmente na segunda liga, não é? na divisão de honra, que era assim que se chamava na altura, tira o 4º e o 5º lugar, na altura, e então começa a dar nas vistas, e o Portimonense, que estava na primeira divisão, ao final dessas 2 épocas vai buscá-lo, e o que ajuda estreia-se na primeira divisão no Portimonense. Portanto, como vimos até agora, sempre equipas do Algarve. Engraçado. Sempre. Ele é um algarvio de gema, como ele costuma dizer, então a sua carreira, o início fez toda no Algarve. Portimonense garante a permanência. Garante a permanência. É engraçado porque ele acabou por andar nas 2 extremidades do país, não é? É ali no Algarve. E ele diz que é o que mais adora, que é o Minho Algarve. Ele fala nisso. É mais que uma entrevista. Ele tem casa em Braga e tem casa em Vila Moura. Portanto, ele é Minho Algarve. Ele tem uma história muito engraçada quando chega ao Portimonense, porque ele era treinador principal lá há poucos anos e queria agarrar os jogadores, e ele contou uma história em que ele chamou um jogador que era negro, e eu vou citar as palavras que ele disse. Ele nervoso, disse ao jogador: vou dizer-te uma coisa, eu sou racista, não tenhas dúvidas nenhumas que sou racista e não suporto certas coisas, sou mesmo racista. E o jogador ficou aflito, preocupado, e ele disse: se estás preocupado, é problema teu, não é problema meu. É que eu não gosto nada de brancos. Ou seja, o que é que ele fez? O jogador deu-me semelhante gargalhada, ganhou amizade com o Cajuda e era um homem na mão dele. Ou seja, a maneira que ele tinha de agarrar os homens, ao contrário de treinadores como vimos como o Paco Fortes, etc., era através da alegria, da amizade, do espírito de equipa, do coletivismo. Era a maneira que ele tinha então, e isso foi engraçado que ele aconteceu então no Portimonense. Depois do Portimonense sai, ainda treina o Olhanense e o Loutano também do Algarve, sem nada de especial, até que vai experimentar pela primeira vez um clube fora do Algarve. Foi para o Alentejo. Foi para treinar o Elvas, que já esteve na primeira divisão, não com ele. E do Elvas, sem grande sucesso, também não teve grande sucesso, mas tinha a história engraçada da igreja, porque ele já não ia à igreja há muitos anos, e então em Elvas fazia muito calor, e onde é que ele se refugiava a seguir ao almoço? Na igreja. Era fresquinho, dizia ele, era o único sítio que era fresco. Ia para a igreja. Começou a fazer amizade com o padre, pronto, a partir daí começou a frequentar a igreja por causa dessa situação, por causa do fresquinho de Elvas, do fresquinho que se fazia na igreja em Elvas. Posteriormente a isto, começa o sucesso do Cajuda. É que começa em 90-91
ele assina pelo Torriense. O Torriense não estava no campeonato da primeira divisão há 27 anos. E ele assina pelo Torriense. Na primeira época, sobe o Portimonense o Torriense à primeira divisão, coisa já há muitos anos não vista em Torres Vedras. E a última época que o Torriense esteve lá foi com o Cajuda. Torriense sobe, mas o Cajuda não consegue aguentar o Torriense na primeira divisão. Há várias histórias que ele contou, eu não vou entrar em pormenor, ele acha que aquilo, infelizmente, o Torriense foi empurrado, mas isso era contas para outro rosário. Entretanto, ele é despedido do Torriense na terceira época. Porquê? Porque diz ele que aí já começava a ser um treinador, como ele costumava dizer, já queria galões de treinador, então começou a dizer ao pessoal do Torriense que queria ir embora no final da terceira época. E eles diziam, não vais nada embora. E ele não queria ir embora. E ele queria, era que o pessoal do Torriense lhe desse cada vez mais valor, mais mérito. Até que pedisse para ficar. Exatamente. E o que é que os dirigentes do Torriense fazem? Chegam à beira dele um dia e dizem, olha, pronto, queres ir embora então, não queres? Então, olha, já temos treinador, podes ir embora, vamos-te pagar até o final da época e já temos aqui treinador para começar a trabalhar. E ele começou a chorar. Porque ele, na verdade, ele não queria ir embora. Só que estava a fazer jogo psicológico, os gajos do Torriense, tramou-se. Foi despedido do Torriense. Foi despedido do Torriense. Época seguinte, começa na União de Leiria, para ir à quinta jornada. A União de Leiria estava em último na segunda divisão de honra. E ele pega na União de Leiria, sobe a União de Leiria. Na mesma época, sobe a União de Leiria. Também já 12 anos depois do Leiria estar a última vez na primeira divisão e apenas a terceira vez na sua história. Sobe a União de Leiria, volta a dar nas vistas. O que é que acontece? Então o Manuel Cajuda é convidado pela Sporting Clube de Braga. Não este Sporting Clube de Braga que conhecemos, que o Ricardo já não se deve lembrar. O Sporting Clube de Braga do Caroglá, do Arthur Jorge, do Rui Correia, do Barroso. Eu conheço o Arthur Jorge, não é o central, é o pai dele. Exatamente. Pai dele, sei. O filho dele joga no Setúbal agora. Exatamente. Agora está no Setúbal, exatamente. Central. E é um bom central, miúdo. O Sporting de Braga, daquela altura, o Ricardo, era a equipa que fazia 11º, 12º, 15º lugar. Não tinha descido por um ponto o Braga na época anterior. Estávamos a falar de um Braga que lutava pela permanência. Não é este Braga de agora. E então ele chegou ao Braga. Atenção, é uma coisa. Muita gente considera o pai do Braga, não o Josualdo Ferreira, mas o Manuel Cajuda. Muita gente já começa a falar do pai do Braga depois, que é o Josualdo, e tem mérito. Todo o mérito. Também falavam muito no Manuel José. Mas também o Manuel José também Manuel José? Que ajudou. Passou em Braga. Sim. Manuel José não passou em Braga. Manuel Cajuda. Não, eu acho que também mas nada, mas continua. Sim, não interessa. O Manuel Cajuda, então considera muito o pai do Braga. Ele foi um dos primeiros treinadores do clube a atingir os primeiros lugares do campeonato. Ele chega ao Braga, faz o 9º lugar e depois 2 quartos lugares. Ele põe o Braga 20 anos depois nas competições europeias. Ouviram bem? O Braga 20 anos depois. Eu não sei se vocês têm ideia. Isto não é o mesmo Braga de agora. E ele quando chegou ao Braga, um Braga que tinha 4 meses de ordenado em atraso e 5 bolas para treinar, como ele gostava de dizer. Ele dizia isto, 4 meses de ordenado em atraso e 5 bolas para treinar. Mete o Braga nas competições europeias, faz um trabalho fantástico do Braga. Só que o que é que ele começou a ajudar a crescer o Braga? Ele era conhecido na altura como o periquito ou papagaio, porque ele gostava muito de dizer frases para a imprensa que às vezes que ia chocar a imprensa, porque ele percebeu que na altura era assim que funcionavam os jornais, eram os 3 grandes já na altura, e eu tenho que chocar estes gajos para ajudar o Braga a crescer. A chamar, pois. Então, foi a maneira que ele teve de arranjar o Braga a crescer. E então, ele diz uma coisa muito engraçada. Ele, numa terça-feira, antes de ir ao Alvalade, ele dá uma conferência de imprensa e diz: vamos jogar com 3 avançados e vamos lá ganhar o jogo. Estamos a falar de um Braga que não é uma Braga de hoje, não é? Acho que os jornais começaram a dizer que ajuda, um lunático e por aí fora. O que é certo é que o Braga vai lá ganhar um 0. Usando a história. Na quinta-feira a seguir, estudos no jornal que era um treinador perspicaz, inteligente, ou seja, o gajo conseguia montar estas estratégias de marketing, digamos,
que ajudaram, também os resultados acabaram por ajudar. Claro, também há claro. método. Certeza que sim, isso aí nem deve ser questionável, pá. Que ele certeza que tinha. Exatamente, ele se calhar conseguia era aquele upgradezinho, aquela pontinha que às vezes lhes faltava de sorte, ele se calhar conseguia ir buscar com estas estratégias. E é muito bem visto. E foi o que ele conseguiu. E diz ele que, pronto, o Braga dá o salto aí, não é? Começa a dar aí o salto. E então perguntais vós, foi grande trabalho que ele faz no Braga e é despedido? É mais uma vez despedido. E porquê? O Cajuda tinha sempre histórias maravilhosas. O Braga. A mulher do presidente. Não. Isto é Não, pá. Política. O Braga apura-se para as competições europeias. Os dirigentes do Braga quiseram que ele fosse para a Câmara todos festejarem. Eu disse, não tem nada aqui para a Câmara. Para aqueles gajos. Eu vou, mas é para o estádio. Não tenho nada a ver com aqueles. E então, lá no discurso da Câmara, o Cajuda diz alto: ui, lá vem eles montarem-se nesta merda relativamente aos políticos. Conclusão da história, no dia a seguir, os dirigentes do Braga malinhas à porta. Com meus amigos. Na altura, o Mesquita Machado, se não era presidente do Braga, era um órgão qualquer importante no Sporting do Braga. Portanto, mexia aqui com política, que ajuda embora. Claro. Sai do Sporting do Braga. Diz? Deixou de ajudar o que ajuda. Opa, meteu-se onde não devia, não é? Meteu-se onde não devia. Eu estou aqui a ver e ele depois tem outra vez sucesso, mas é no Vitória, não é? Ele passa por Marítimo, Beira-Mar. Exatamente. Antes disso, eu vou passar rapidamente então os clubes. Ele passa no Belenenses. Diz ele que foi dos piores plantéis que teve e desce com o Belenenses. Ele desce com o Belenenses à segunda divisão. Regressa a Braga porque depois conversaram, pediram-lhe desculpa e ele regressa a Braga. Deixa o Braga novamente no quarto lugar e nas competições europeias. 2000, ok? 2000. Vai para a União de Leiria, faz o quinto lugar e a final da Taça de Portugal na União de Leiria, ou seja, a melhor classificação de sempre da União de Leiria, já tinha sido também com o quinto lugar de Manuel José, faz o quinto lugar e faz a final da Taça de Portugal que perde para o Porto de Mourinho. E há que referir que ele tinha apanhado Leiria, que tinha vindo do José Mourinho. Bruno, desculpa uma pergunta, eu posso estar enganado, mas a melhor classificação de Leiria não é com o Mourinho? Não, é com o Manuel José que ajuda. Não sabia. É com o Manuel José que ajuda. É a melhor classificação de sempre do União de Leiria, quinto lugar. E o que ajuda, junta a isso a final da Taça de Portugal. O Leiria nunca tinha chegado. Sim. Apesar de perder 1-0 com o Porto do Mourinho, mas era o Porto do Mourinho de 2003, não é? Da Liga Europa. Eu acho que aquilo que aconteceu foi que quando o Mourinho sai do Leiria para o Porto, a meio da época, o Leiria estava em quarto lugar. Que se terminasse na altura, seria a melhor classificação do Leiria. Sempre. Provavelmente. Mas depois saiu o Mourinho, acho que eles ainda foram terminar em sextos. Acho que foi o Lionel Pontes que ficou a substituir o Mourinho, se não me engano, na altura. E ele ingressa então no Leiria, faz o excelente trabalho, ingressa no Marítimo. Leva o Marítimo às competições europeias, mas é despedido porque se pega com o presidente do Marítimo. Diz ele que o presidente do Marítimo chama que estava a gozar com ele. Que o presidente queria que ele metesse 2 avançados. Ele dizia, olha lá, quem manda aqui sou eu. Dizia assim, tu mandas na direção, eu mando na equipa. Há uma vez, na véspera do jogo, o Cajô diz assim ao presidente, pronto, amanhã vou meter 2 avançados, está bem? Só para o calar. Azar do caraças. Ele soube que havia 2 avançados que nessa noite tinham ido para a Ramboia e castigou-os. Ou seja, ele só entrou como um avançado. O presidente descobre ele disse, olha, vai gozar com outro. Concluindo, começou logo ali a ficar minada a relação dos dois, acabou por vir embora do Marítimo. Que ele fez um excelente trabalho também no Marítimo. Vai para o Beira-Mar, onde ele diz que encontrou o pior plantel da história, em que tinha jogadores bêbados a tomar banho na ria. Diz ele que foi o pior plantel que apanhou na história. Foi no Beira-Mar. Pouco tempo teve no Beira-Mar, vai para a Naval 1º de Maio, e do Naval 1º de Maio faz uma experiência no Egito, a sua primeira experiência fora de Portugal. Qual é que é a grande novidade? É que ele quis fazer um ramadão. E ele não é muçulmano, mas disse que quis fazer um ramadão de 12 dias no Egito. Ele estava no Zamalek para perceber o que os jogadores sentiam e como podiam fazer para ajustar o treino a eles. Ou seja, ele quis experimentar o que os jogadores sentiam com o ramadão para poder adaptar o treino à realidade do jogador.
e gostou muito da experiência e da cultura deles. Disse que nesse ano chegou a ter 10 presidentes do Zamalek. 10 presidentes. Diz ele que aquilo era de loucos. Porque é que ele vinha embora do Zamalek? No início da segunda época, ele fez o segundo lugar. Não foi por causa dos 10 presidentes que ele veio embora? Não só. Não, sabes o que lhe disseram ao Ricardo? Viraram-se para ele e disseram: olha, a partir de agora, deixamos de ter a tua segurança, deixa de estar pelo nosso encargo. E ele então foi ao consulado português e pôs-se a milhas. Porque ele tinha, digamos, tinha segurança por parte do Zamalek e deixou de o ter. Então ele pirou-se. O Zamalek é a segunda melhor equipa no Egito. E ele fez o segundo lugar e foi à final da taça, só que perdeu tudo para o Al-Ahly, do Manuel José. Do Manuel José. Sai do Zamalek, onde é que ele ingressa? No grande trabalho que ele também faz no Minho, no Vitória de Guimarães. Ingressa no Vitória, a meio da época, mais ou menos a meio da época, o Vitória estava na segunda divisão, estava na sua pior fase de carreira como clube, nem sequer estava a lutar para subir, estava abaixo da meio da tabela, o Vitória, na segunda de liga, e ele chega lá e consegue dar a volta ao texto. Eu acho que ele não chega a perder nenhum jogo, se não me engano, ele não chega a perder nenhum jogo e consegue que o Vitória subisse na penúltima jornada em Gondomar. E ele conta uma história interessante, porque diz ele que o problema do Vitória não era tático, mas era todo mental. E ele conta, eu vou-vos contar rapidamente então a história. Ele mandou uma pessoa que trabalha na equipa técnica fazer um vídeo em que entrevistasse famílias de jogadores, mulheres e filhos. E então, as mulheres e os filhos a dizer o quanto eram importantes eles, o jogador como pai, como marido e etc. E ele meteu aquilo no balneário, antes do jogo. Acho que os jogadores começaram todos a chorar. E diz ele que aquilo foi uma questão psicológica. Os jogadores, aquele vídeo que ele mostrou, libertaram-nos, digamos assim, daquela pressão que existia. Porque atrás do jogador da camisola de Vitória havia um ser humano. Que para eles havia a importância da família, dos filhos e da mulher. E ele consegue reviravolta psicológica aqui. E ele chega a dizer que subimos por questões filosóficas e psicológicas e não por metodologia de treino por táticas. Quando ele sobe o Vitória então à Primeira Liga. No Vitória, além desta recuperação que já falei da subida, ele no ano seguinte tira o terceiro lugar e vai à pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Ou seja, uma equipa que vem da segunda Liga, ele consegue... Fica à frente do Benfica e a 2 pontos do Sporting, do segundo classificado. A 2 pontos. Portanto, foi um trabalho fantástico. Incrível. Foi talvez a cena mais marcante que ele conseguiu fazer. Exatamente, provavelmente. Ele também diz que Diz? Para terminar, é rápido agora, também já está quase. Foram à Liga dos Campeões, como vocês se devem lembrar, aquele fabuloso jogo que eles fizeram com o Basileia. O Roberto, a 3 minutos do fim, faz um gol limpo e é anulado e tirou-lhe essa entrada na Liga dos Campeões. No ano a seguir, já não foi um ano tão bom, ele ficou, se não me engano, em nono lugar, mas ele diz que os jogadores ficaram muito afetados pela não entrada na Liga dos Campeões. Aquilo mexeu muito com os jogadores. Foi embora e então, o que é que ele faz? Quer outra experiência, agora vai para o Dubai. Foi para os Emirados Árabes Unidos, que ele diz que é o melhor país para se viver. Faz lá uma experiência. Exatamente. Faz lá a experiência. Regressa depois à União de Leiria, ao Olhanense, mas aí é para esquecer. Ele diz que foi a pior coisa que fez, foi ter regressado ao futebol português. Tanto o Leiria como o Olhanense não lhe pagavam. E ele aí ficou mesmo muito zangado. Então o filho arranjou-lhe uma oportunidade e ele saiu para a China. Sai para a China, onde ele tem uma tirada muito engraçada, em que ele diz: tudo que tiver 4 patas e não for uma mesa, eles comem. Para falar agora em Covid, ele diz essa situação. Achei muito engraçado. Volta ainda ao Dubai, experimenta a Tailândia, acaba por regressar a Portugal para o Académico de Viseu e agora, mais recentemente, termina o campeonato no Leixões. Só rapidamente para fazer umas frases muito engraçadas do Cajuda,
Portanto, ele, além do seu estilo, como nós já sabemos, ele é um treinador muito carismático e lançou jogadores como Silas, Elton, no União de Leiria, Kim, Tiago, Barroso, no Braga, Pepe, Dani, no Marítimo. Foi tudo jogadores que foram lançados por Manuel Cajuda. Como eu vos tinha dito, aquela parte do bife e do leite do jogador português e do jogador inglês também foi uma frase muito, muito engraçada que ele disse, além desta, em que portanto, o futebol português voltou a perder intensidade e o futebol português tem iogurtes a mais e medronhos a menos, como diz a minha prima da Serra Algarvia. Medronho é aguardente. Não sei se vocês conhecem. Portanto, ele diz que o futebol português tem iogurtes a mais e medronho a menos. Devíamos ser mais homens de barba rija. Lá está, a faltar tal intensidade do futebol português. Também diz, eu não sou um treinador, eu sou gestor da competência dos outros. Esta foi uma frase que eu achei espetacular. Eu não sou treinador, eu sou o gestor da competência dos outros. Espetacular. Eu retiro duas. Não, eu ia dizer, eu pensei que já tinhas terminado. Não terminaste? Não, está quase a acabar, está quase a acabar. Também tenho, ele fala também no futebol total do Rinos Mitchell, da Laranja Mecânica, e fala-se do Guardiola. Ele diz que gosta muito de futebol Guardiola, mas que o Guardiola não inventou nada. O Guardiola simplesmente foi buscar aquilo que existia na Laranja Mecânica dos anos 70, do Rinos Mitchell e do Cruyff. Uma história também muito engraçada para quase estarmos a acabar. Ele uma vez disse aos jogadores no balneário que o futebol era para homens de barba rija, e no autocarro eles ganharam um jogo, ele mandou fecharem as cortinas e pôs um filme pornográfico que ele disse, não, vamos ver um filme para homens de barba rija. Então pôs um filme pornográfico para os jogadores. Ele tinha superstições muito engraçadas, pá. E ele tinha superstições demais. Olha, ao domingo, sempre que havia jogos ao domingo, ele não podia tocar na barba. Se tocasse na barba, perdia. E ele nunca vestia cuecas brancas. E a coisa mais estúpida no bom sentido, é que ele chegou a um ponto que achava que se abraçasse uma árvore antes de um jogo, ele ganhava um jogo. Ele tinha que ir abraçar uma árvore. O problema é que havia jogos em que ele ia para abraçar uma árvore e ia aparecer alguém na rua. Ele não tinha coragem e voltava para trás. O jogo que uma vez em segundo teve seis tentativas para abraçar uma árvore e não conseguia. Opa, são superstições que ele tinha. Olha, resumindo, ele é um lutador e felizmente já, não sei se vocês souberam, mas ele recentemente ganhou a luta contra o cancro que teve na próstata. Portanto, este homem, além de lutador, contador de histórias, humilde, simpático, engraçado. Eu era capaz de perder 3 ou 4 horas a ouvir este homem. E eu gostava, aliás, vou-te já dizer uma coisa, gostava de o conhecer pessoalmente e ouvir as histórias pela boca dele, porque ele é uma personalidade e uma pessoa muito, muito, muito boa. Eu gostei muito de conhecer um pouco mais sobre o Manuel Cajuda e espero que as pessoas que nos estão a acompanhar que também que gostem desta historinha sobre o Manuel Cajuda. Tu começaste por dizer que por contar a história de onde estava o Manuel Cajuda no 25 de Abril, não é? E ele foi lá para o meio da Revolução. Está bem que ele queria fugir para o café, mas foi lá para o meio da Revolução e durante toda a vida dele o gajo foi um revolucionário, não é? Porque depois foi contra o presidente, o presidente da Câmara de Braga, foi contra o presidente do Marítimo e agora foi contra o cancro. O gajo é um verdadeiro revolucionário. Pá, espetacular. Manuel Cajuda é realmente um senhor. Teve azar de ter nascido se calhar numa década atrás do futebol português, ou melhor, podia ter nascido à frente, se calhar tinha tido. E ele diz uma coisa que é interessante. Eu estive a ouvir vários vídeos dele. Ele diz que não percebe porque é que continuam a achar que ele é velho para o futebol português. É uma coisa estúpida, diz ele. E eu tenho as capacidades e qualidades. Eu não sei porque é que continuam a achar que eu sou velho para o futebol português. Lembra-te, para terminar isso, lembras-te do Trapattoni? O que é que ele fez aqui? Mas os portugueses, o treinador português só agora há pouco é que começa a ter lugar no futebol português. Vamos avançar para o nosso 11 para terminar. Remate final. Vamos começar aí para o Marquinhos. Marquinhos, remate final. Para a baliza, vai para fora, vai ao poste. Pelo menos as últimas notícias que temos, acho que vai para dentro, que é o recomeço da Liga Almar, que foi um passo importante. Pelo menos em termos daquilo que estamos a registrar, correu tudo dentro da normalidade, desta normalidade, digamos assim. Sim, é uma experiência. Exatamente.
e que já estão a pensar que a princípio irão se realizar as restantes jornadas, porque penso que eles estavam a colocar esta jornada como um teste para perceber os resultados e já estão a partir do pressuposto que serão então para completar as restantes, e parece-me um sinal positivo e que dá uma mensagem de algum alento, que se aqui as coisas realmente então forem para continuar, poderemos também ser um bom exemplo, já que o fomos durante a quarentena e o estado de emergência, e também quando o futebol recomeçar, que também iremos ser um exemplo. Eu acho que este fim de semana houve muita gente que perguntou quem era o Mönchengladbach, quem era a União de Berlim, aquela malta que queria era ver bola, foi que era ver bola. No Bela chega. E tu, Ricardo, para onde é que vai a tua remate? O meu remate hoje vai ao 7 outra vez. São pelo menos 3 golaços que eu não queria deixar de marcar. É a lembrança do Boa Vista campeão em Portugal, do Depor campeão há 20 anos na La Liga, e o último é para o Sir Alex Ferguson, que terminou ao dia de hoje, há salvo 7 anos atrás, a carreira dele no Manchester United. Quanto ao Sir, um abração, pá, o gajo é sem dúvida o maior. Estávamos há pouco a falar do que ajuda do tal gestor de competência. Eu acho que o Sir é o maior exemplo disso e aquele mais longínquo. Relativamente ao Depor e ao Boa Vista, é uma pena não se repetirem cenários destes. O Leicester, se calhar, é o último grande exemplo de uma equipa de uma dimensão, se calhar, ou alguém não tão esperado ganhar um campeonato, mas isto em piada, não é? É isto que nos faz apaixonar pelo futebol e é isto que faz falta. É verdade. E tu, Bruno? Olha, só antes de dar o remate final, eu queria dizer ao Ricardo, um dia destes vou trazer a história do Depor. É que o Depor teve a 1 minuto de ser campeão antes desses 20 anos. Teve a 1 minuto de ser campeão espanhol e não conseguiu porque falhou um penalti em casa, um jogador chamado Djokovic. Há de ver essa história, é fantástica. Infelizmente para o Corunha não foi fantástica, aquilo deu um choro tremendo, mas é uma história lindíssima. Fica para outro dia. Andaram 2 ou 3 anos sempre ali a lutar quase até a última jornada e nunca conseguiram ser campeão. Mas esse ano foi um crime. Foi um crime o Corunha. Bruno, Jalminho. Não era o Jalminho, não jogava lá o Jalminho. Jogava, se não me engano, mas quem falhou um penalti, eu acho que foi um jogador chamado Djokovic, mas eu vou ver isso com mais calma. Djokic, pronto. No último minuto falhou o penalti que dava o campeonato ao Corunha, mas isso vai ficar para outros dias. É outra história a contar no outro dia. Olha, o meu remate hoje vai para fora, pá. Vai para fora porque eu hoje vi a notícia que houve confronto entre claques do Sporting e do Benfica. E eu, para mim, opá, acho que não é essa a parte que eu gosto no futebol, não é esta a beleza do futebol, isto não é futebol. Isto é apenas bulha entre canalhada, como desculpem lá usar este termo, mas não é mais do que entre bulha entre canalhada que tem ao peito o símbolo que representa cada clube. Mas eles não são os clubes, eles não são nada. Diz. Até uma coisa, não sei se concordas comigo, mas não respeitaram claramente o distanciamento social. Tens razão, Marco, tens razão. Opa, mas essa é a minha nota negativa, porque não é isso que nós queremos, e nós no 11 vamos lutar contra esse tipo de radicalismo. Nós queremos é mais que ajudas da vida para alegrar o futebol e a vida de todos nós. Sem sombra de dúvidas, o 11 é mesmo isto. Nós queremos é que a gente se ria e se divirta com as cajudas do futebol, porque a violência, pá, não faz sentido nenhum no futebol. Eu também vi essa notícia e infelizmente, pá, nem há palavras para dizer. Um gajo aqui no futebol português já está tão cansado destas situações, tão cansado. Já morreu um adepto. Mais que um. Sim. Agora, esta violência que com certeza, eu não sou da Polícia Judiciária, mas com certeza foi combinado isto, quase certeza que foi combinado. E pronto, e ninguém faz nada. Mas vamos terminar com uma frase do Manuel Cajuda, que realmente dizer eu não sou um treinador de futebol, sou um gestor de competências, pá, é top. Este é o 11, né? O 11 para cada lado, onde a gente se diverte todos os dias
onde a gente se diverte, principalmente neste bocadinho durante a semana. Pá, quero agradecer ao pessoal que nos tem seguido. Pá, façam gosto, partilhem a página. Para nós é um jeitaço tremendo. E poder chegar a mais pessoas, passar esta paixão que nós temos pelo Desporto Rei. Este é o 11, ficamos por aqui. Vemo-nos para a semana, malta. Abraço. Deus, Também. boa Um grande semana a abraço a todos. todos. Continuação de férias para quem está de férias e trabalho para quem está a trabalhar.